Esse vídeo é para quem tem um pai melancólico. A principal característica do pai melancólico é que ele é quieto. Ele é um cara fechado. Mas você sabe que ele te ama porque ele demonstra de outras formas que não são tão óbvias. O pai melancólico é sensível, observador, detalhista, analítico. Só que ele não tem aquela desenvoltura para demonstrar sentimento, então ele vai comprar aquela comidinha que você gosta, ele vai deixar pronto um café da manhã para você, ele vai te levar para comer naquele lugar porque ele sabe que vai te fazer feliz. Geralmente, quem tem pai melancólico demora bastante tempo até compreender qual que é desse pai. Geralmente, você passa a vida achando que ele é meio estranho, meio esquisito, porque ele não fala, ele não demonstra, ele não se abre, parece que ele vive no próprio mundinho paralelo dele. E é claro que isso pode gerar, e geralmente gera, viu? Mágoas, traumas nos filhos, mas é só quando você cresce e amadurece que você começa a conseguir entender os padrões de comportamento dele. O pai melancólico, ele vai ter algum hiperfoco por alguma forma de arte. Pode ser ele toca um instrumento, pode ser que ele coleciona alguma coisa. Tem uma biblioteca em casa e ele todo dia tem a mesma rotina de ler o jornal inteiro de cabo a rabo, porque ele precisa daquele padrão inflexível de hábitos que só ele entende, ninguém gosta do que ele gosta, ninguém compartilha o momento que ele gosta com ele, ninguém entende o pai melancólico. Na maioria dos casos, ele se casou com uma mãe sanguínea, ou colérica, muito mais aberta, muito mais expansiva do que ele, e ele acaba se acomodando, porque já que a sua mãe já fala tanto, ele não vai ficar se esforçando para falar mais do que ela, mais alto do que ela. Provavelmente no começo da relação ele se esforçou, mas o tempo passou, ele desistiu. A mãe, expansiva, extrovertida, ela ocupa todo o espaço na sua vida, e o pai melancólico vai ficando de lado. Parece que ele é só um enfeite. Os melancólicos são pessoas sensíveis. Até mesmo sendo homem, é um homem bem sensível. Então, se você critica muito ele, se ele ouve muita piadinha, se ele ouve palavras muito duras, não adianta, ele vai ficar sentido, ele vai ficar magoado e ele vai se fechar. Ele vai congelar o coração e fingir que não tem sentimento. Mas no fundo, o problema do melancólico, quando ele não sabe que é melancólico, não tem autoconhecimento, não faz terapia, é que ele não sabe lidar com o tamanho da exigência do seu perfeccionismo. Ele leva tudo muito a sério, ele se cobra demais com a própria vida. Então ele colocou na cabeça dele uma expectativa de como ele queria que fosse a família e mais ainda, como ele achava que ele deveria ser para ser o pai perfeito da imaginação dele. Então no começo da relação, no começo da sua vida, ele tentou agir para bater a exigência que ele criou para ele mesmo. Mas é tão difícil, é tão raro, por um milagre, poucos que conseguem. Na maioria das vezes, ele vai se decepcionando com ele mesmo. Ele vai colecionando amarguras para dentro do coração dele mesmo. Ele vai sozinho, sem contar, sem explicar para ninguém o motivo. Ele vai se magoando, ele vai se fechando e ele vai desistindo. Porque se ele é, de fato, melancólico, ele não passou a vida inteira quieto e afastado de você por maldade. Ele só não soube lidar com o próprio temperamento. Nunca é tarde para fazer terapia. Se o seu pai se encaixa nos requisitos que eu falei, procure convencê-lo a praticar alguma forma de autoconhecimento. Dá um livro de presente para ele sobre temperamentos, dá um caderno e uma caneta para ver se ele começa a escrever alguma coisa. Eu tenho muitos alunos melancólicos que começaram a terapia com mais de 60 anos de idade. Não é tarde para dominar o seu temperamento, se conhecer, assumir o controle da sua mente e da sua vida.